Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o EWM. Assim como nós já falamos sobre o WM, hoje vamos falar do EWM, que é uma extensão do WM. Vamos até fazer algumas comparações de EWM com WM. Quais são as suas novidades, seus documentos. Vamos verificar um cenário de entrada, um de saída, algumas movimentações, a estrutura organizacional, os documentos gerados pelo EWM. A ideia é nos dar uma visão sobre esse módulo para que possamos nos sentir um pouco mais à vontade no dia a dia do projeto e principalmente termos uma linha de raciocínio para que possamos estudar cada vez mais esse módulo e ficarmos fera nele e abraçarmos uma série de projetos que estão acontecendo, que as empresas têm colocado cada vez mais o EWM. Vamos lá? Para começarmos a falar do EWM, vamos entender um pouco da sigla, né? Já que a gente tinha a sigla WM, que é Warehouse Management, muito conhecida como WMS em outros softwares, né? Warehouse Management System, a SAP criou o EWM, que é uma extensão do WM, Extended Warehouse Management. Por quê? Se ela tivesse que alterar o próprio WM, ela ficaria limitada nas funcionalidades já existentes do WM, assim como na sua estrutura e tamanho de campos. O que fez a SAP? Criou um novo sistema de administração de depósito. Com isso, as portas se abriram para novas funcionalidades e novas ideias que ficavam restritas com referência ao WM. Então, o EWM, ele surgiu justamente sendo um novo módulo para poder ter novas funcionalidades e ser competitivo com outros softwares de WMS existentes no mercado. Nós temos, né, esta outra sigla SAD. Mas o que significa SAD, né? Nada mais é do que a tradução de WMS, Warehouse Management System, Sistema de Administração de Depósitos, que também é um termo correto, muito utilizado também no EWM. Aliás, quando a gente cria um documento de recebimento, o sistema envia uma mensagem que o documento de recebimento foi distribuído para o SAD, ou seja, foi enviado para o EWM. E onde roda o EWM? No próprio ECC, no S4HANA ou no SCM? Logo que surgiu o EWM, ele surgiu no SCM, no Servidor Supply Chain Management, onde é processado a PO, CRM, entre outras ferramentas da SAP, né? E o que acontece? Nós temos uma integração do EWM lá no servidor do SCM com o próprio ECC ou até mesmo com o S4HANA. Apesar que hoje em dia nós temos a possibilidade de termos já o EWM embutido no S4HANA. Com isso, nós temos um ganho com relação aos dados mestres. Porque quando ele é descentralizado, quando nós criamos o mestre de material, nós temos que enviar esse dado mestre para o SCM. A mesma coisa ocorre com o mestre de cliente, o mestre de fornecedor, lotes, né? Agora, se ele for embutido, uma vez criado o dado mestre, o produto, ele já está disponível para o EWM, assim como o fornecedor, o cliente, para que a gente possa já estar utilizando. Lembrando que as transações utilizadas, né, pelo S4 agora é o BP, assim como no SCM, os dados mestres do cliente e do fornecedor são pelo BP. No ECC, ainda XK01, XD01 e assim por diante. Já no S4, relembrando, né, as transações para os dados mestres de fornecedores e clientes é o BP. A SAP recomenda, se nós tivermos o EWM descentralizado, que ele seja standalone, ou seja, que ele seja sozinho no ambiente SCM, para que tenhamos uma melhor performance. Porém, qual é o melhor cenário? Utilizar descentralizado ou utilizarmos embutido?
Isso depende muito do projeto, de analisarmos junto com o cliente qual a melhor solução. É um estudo bem criterioso que devemos fazer para que possamos optar pelo descentralizado ou centralizado. Ambos irão atender às nossas necessidades, porém, tecnicamente falando, um deles vai acabar se sobressaindo sobre o outro em questão de cada cliente. Pode ser que para um cliente seja interessante o embutido, para o outro cliente já seja interessante o descentralizado. Porém, se nós temos um volume muito grande de movimentação no nosso depósito, o ideal é que ele seja descentralizado. Esse número, a SAP acaba chegando no nosso projeto, fazendo um levantamento e nos ajudando a decidir qual é o melhor cenário. Uma outra coisa muito importante é o sistema lógico que nós devemos definir para que possamos fazer os relacionamentos, as integrações dos dados do ECC ou mesmo do S4 com o EWM. Isso é feito através de CIF, que é uma ferramenta já standard do SAP para poder fazer essas integrações. Para que possamos fazer essas configurações, o ideal é listarmos o RDS de integração e seguir lá o passo a passo. Vale a pena verificar junto ao consultor de bases. Não vamos fazer isso sozinhos, porque existem muitas configurações que nem acesso nós teremos, e é de total responsabilidade e conhecimento da equipe de bases. Aqui nós estamos vendo que nós temos um cenário do ECC com o EWM. Agora, e se for o EWM embutido no S4, será que nós vamos precisar de dois sistemas lógicos? Sim, mesmo assim nós precisaremos de dois sistemas lógicos. Apesar de que os dados mestres não terem a necessidade de migração de um ambiente para o outro, as inbound delivery, outbound delivery precisarão ser cifadas, vamos dizer assim, transferidas de um ambiente para o outro. Para isso, nós criamos um sistema lógico para o S4, criamos um sistema lógico para o EWM. Esse sistema lógico do EWM é um sistema lógico dummy, é um sistema lógico fantasma, pois ele apronta para o próprio S4. E caso tenhamos algum problema na transferência dos dados do S4 para o EWM, as mesmas informações estarão disponíveis nas filas através das transações SMQ1, SMQ2 ou mesmo do monitor do EWM para que possamos verificar, entender o problema e resolver para que possamos seguir com o nosso processo. Assim como no WM, no EWM também, nós temos o centro criado pelo consultor de MM com os seus depósitos. E aí vem aquela dúvida, né? Ou a necessidade, qual depósito que iremos ativar o EWM? Posso ativar em todos os depósitos do EWM? Sistemicamente falando, não há problema nenhum. Porém, na prática, não é isso que ocorre. A gente ativa o EWM onde realmente nós temos uma certa complexidade, tanto para armazenar quanto para expedir. Porque se nós não tivermos essa complexidade, nós simplesmente iremos burocratizar o processo do nosso depósito. E aí, a solução do MM atende tranquilamente à necessidade do depósito. Então, iremos ativar o EWM quando? Quando nós temos uma complexidade para armazenar ou expedir os produtos. Nesse exemplo, nós vamos ativar o EWM no depósito de matéria-prima, para que a gente possa fazer um fluxo bem simples, né, de compra e venda de material, para que possamos entender o fluxo dos documentos do EWM. Imagine aqui esse quadradão laranja, o depósito de MM. Quando nós entramos com um material no depósito MM, nós sabemos que ele está nesse depósito através da transação MMBE. Porém, em que posição, em que localidade que está esse material? Será que ele está aqui em cima? Será que ele está aqui embaixo? Será que ele está no meio? Nós não sabemos onde se encontra esse material dentro desse depósito. Perfeito? Dessa maneira, o EWM, sim, irá nos ajudar a identificar melhor
a localização desse material dentro desse depósito. Para isso, nós dividimos esse depósito MM em vários depósitozinhos, né, que são chamados dentro do EWM, assim como no WM, de tipos de depósito. Para fazer essa divisão, nada melhor de nos juntarmos com o administrador do depósito e definirmos essas áreas através da planta baixa do depósito. Essa é a melhor solução para que possamos ter uma divisão bem legal, bem distribuída das áreas do nosso depósito. Cada área pode ter um código, né, a sua descrição, como porta-pallet, prateleira, estante, posição fixa, área de entrada para compras, área de saída de mercadorias, que é a área de expedição, linhas de produção, áreas de abastecimento da produção, e todas essas áreas acabam tendo um código, né? Assim como no WM. Porém, no WM, esse código era de 3 caracteres. Agora, no EWM, são 4 caracteres. Perfeito? Vocês podem verificar que tem algumas dessas áreas que está aqui no formato elipse, né? Como essa 9010, 9015, 9020. Quando a gente cria o nosso sistema de depósito com cópia do sistema de depósito 001, ou melhor, do EWM, o 0001, esses tipos de depósitos já vêm criados de forma automática, veio na cópia. Nós devemos seguir a nomenclatura, pelo menos dos tipos de depósito, com os códigos acima de 1000. Por quê? São os tipos de depósitos intermediários, como o 9010 que nós estamos vendo aqui na nossa figura, é a área de entrada de compras. O 9020, a área de expedição, e assim por diante. São áreas onde nós não armazenamos o material, mas sim nos servem de apoio para fazermos uma melhor armazenagem ou uma expedição. É material que passa por essas áreas, mas não ficam armazenados lá. São áreas intermediárias. Eu gostaria agora de dar um exemplo de algumas perguntas que nós devemos fazer para os processos de entrada, e na sequência a gente vê algumas perguntas também que devemos fazer para o processo de saída. Esse questionamento deve ser feito para cada tipo de depósito, porque os tipos de depósito podem ter estratégias diferentes, é muito comum isso acontecer, né? Cada tipo de depósito tem a sua particularidade. Vamos ver algumas perguntas, então. Qual a estratégia que nós devemos entrar? Deve ser uma estratégia de posição vazia? Deve ser uma estratégia de posição fixa? Nós devemos validar isso com o administrador de depósito, lógico, descrevendo as possíveis estratégias dentro do EWM. Caso nenhuma estratégia standard atenda, nós podemos ainda assim fazer algum desenvolvimento. Mas acredito que boa parte, quase que 100% dos tipos de depósito, serão atendidos através das estratégias standard. Mas nada nos impede de fazer um desenvolvimento. Uma outra pergunta, é possível adicionar o estoque ao estoque já existente? Ou seja, se eu já entrei com o material, ele está numa posição, no momento da minha segunda entrada, eu gostaria de colocar esse material na mesma posição onde ele já se encontra, né? Então, se sim, vamos configurar para que o sistema possa fazer isso. Nós vamos utilizar HU. HU, o que é mesmo? Handle Unit, né? Ou Unidade Comercial, UC em português. Vamos antes explicar para o cliente o que é uma HU, que nada mais é do que o nosso meio de armazenamento ou expedição. É o nosso pallet, a nossa bombona, a caixa grande, caixa média, caixa pequena, gaiola e assim por diante. São vários exemplos. Existem projetos que eu passei que sempre que utilizamos HU, outros projetos já não utilizamos. Depende muito da necessidade do negócio do cliente. Outra pergunta, podemos misturar materiais na mesma posição? Né? Às vezes pode ser interessante e isso para algum outro tipo de depósito já nem tanto.
mas é possível fazer isso através de todas as respostas, isso estão nas configurações dos tipos de depósito. O sistema ele propõe uma posição de destino, e se eu quiser modificar, eu posso, né? Eu chego lá para guardar o material, o sistema falou que é para guardar na posição X, eu chego nessa posição X, ela está com a longarina amassada, eu posso colocar numa posição ao lado, né? Podemos fazer isso, e no EWM tem uma coisa muito legal, né, que não tínhamos no WM, que é o código de exceção. Ainda irei fazer um vídeo falando sobre esses códigos de exceção, para que a gente se sinta também confortável nesse assunto. Mas é muito interessante e nos ajuda bastante. É possível ter controle de verificação de capacidade, ou seja, eu vou colocando o material numa posição, vou engordando essa posição, chega um momento que ela não tem mais essa capacidade. Devemos configurar o sistema para que ele possa validar isso para nós? Dependendo da estratégia que nós utilizamos, isso nem é necessário, porque a própria estratégia já faz essa validação. Outras, nós precisamos ativar. Uma verificação muito comum nos projetos é a verificação por peso. E no EWM foi acrescentada a verificação de capacidade por volume, o que no WM a gente fazia de uma maneira diferente. No EWM já está mais tranquilo, pois temos um campo apropriado para isso. Vamos fazer agora perguntas para o processo de saídas. O que nós temos que perguntar para o administrador do depósito no momento de fazermos as saídas? Essas perguntas devem ser feitas para cada tipo de depósito, assim como nós fizemos para as entradas. Então, qual a estratégia de saída? Geralmente, as estratégias de saída para o EWM, assim como no WM, é a estratégia FIFO ou FEFO. Primeiro que entra, primeiro que sai, né? Ou o primeiro que vence é o primeiro que sai. Porém, se nós não temos um controle de datas de vencimento ou datas de entrada, né, um depósito blocado, aquele que estiver na frente vai estar saindo. Mas temos que validar isso para cada tipo de depósito. Uma outra dúvida, precisamos confirmar as OTs? É possível ter estoque negativo? Precisamos confirmar as OTs, às vezes a gente trabalha com robozinho, tudo automatizado, não teríamos essa necessidade. Particularmente, eu não gosto muito disso. Mesmo tendo robozinho, mesmo sendo tudo automatizado, eu prefiro ter a confirmação da OT para que fique melhor registrado dentro do sistema. Mas é o cliente que vai decidir se deseja a confirmação ou não. Estoque negativo pode ser interessante para alguns processos, mas devemos tomar muito cuidado para que não vire uma bagunça o nosso tipo de depósito. Às vezes a gente configura estoque negativo no tipo de depósito 90-20, que é o tipo de depósito de expedição, para que possamos agilizar o processo de expedição. Mas, lembrando que ao final do dia devemos estar zerando esses estoques para que não fique negativo, porque se deixarmos de um dia para o outro, podemos complicar um pouco a situação do nosso tipo de depósito. Existe verificação de desocupação? É possível ter saída total? Né? A verificação de desocupação, que é o que já existia no WM, ou seja, quando eu retiro o material da posição, o sistema percebendo que essa posição ficará vazia, o sistema envia uma telinha pop-up falando, olha, essa posição vai ficar vazia, você concorda? Se nós concordarmos, segue o jogo naturalmente. Se nós não concordarmos, existe um campinho de quantidade que nós podemos informar a quantidade e nesse momento o sistema gera um ajuste de inventário. Esse ajuste de inventário pode ser registrado através do inventário físico ou não. Tudo depende da configuração. O que tem de diferente do EWM com o WM nesse quesito é que no WM essa pergunta, esse pop-up apareceria apenas se a posição estivesse vazia. No EWM existe um campinho na configuração onde nós colocamos um valor que nós colocamos assim, quantidade 10, ou seja, toda vez que nós retirarmos o material dessa posição e o estoque estiver abaixo de 10, essa pop-up será apresentada para nós.
É possível ter estoque, saída total da posição? Às vezes a gente quer, tem 100 nessa posição, mas eu preciso de 80. Ah, ele vai me levar 100 lá para a minha área de expedição e depois eu retorno caso falte alguma, sobrou, né, melhor dizendo, quantidades na minha área de expedição. Ou eu falo assim, não, eu quero fazer saídas parciais. Mais uma vez, tudo em função da necessidade do cliente. O que pode ser bom para um cliente, pode ser ruim para outro, ou mesmo dentro do mesmo cliente, para um tipo de depósito, essa estratégia é interessante, para outro tipo de depósito, nem tanto. É possível ter arredondamento das quantidades? Às vezes nós temos galões de 20 litros de um determinado produto e no momento da retirada desse produto, eu não posso retirar quantidades diferentes do meu galão de 20. Eu sempre tenho que arredondar para 20. Porque se o cliente está pedindo 18, ele vai levar 20 quilos no mínimo, 20 litros no mínimo, né? Então temos que ter um controle de arredondamento, dependendo muito de cada produto. Esse slide está mostrando para nós o fluxo de entradas. Primeira coisa, nós criamos o pedido de compras no ECC. Verifiquem que aqui temos uma legenda, o laranjinha é feito no SCM e o azulzinho é feito no ECC ou no S4. Então, nós criamos o pedido de compras e, na sequência, assim que a mercadoria chega, melhor dizendo, nós criamos o aviso de recebimento, que é um pré-requisito para o EWM. Né? Tem que existir o documento de recebimento, a Inbound Delivery. Assim que nós criamos a Inbound Delivery, de forma standard, esse documento automaticamente é criado no EWM. Podemos fazer uma configuração para que ele não seja enviado ao EWM nesse exato momento, e sim através depois da transação VL06i para que possa ser transmitido. Uma vez que o documento está lá no EWM, nós já podemos fazer a entrada de mercadorias para mover os materiais para dentro do MM, no depósito de acordo com as configurações existentes no pedido de compras. Porém, essa é uma entrada opcional. Nós é que vamos decidir se nós queremos primeiro fazer a entrada no MM para depois fazer a entrada no EWM ou o inverso. Fazemos a entrada primeiro no EWM para depois alimentar o MM. Vamos discutir isso com o nosso cliente e validarmos a melhor das opções. Para podermos dar sequência no EWM, nós devemos gerar as tarefas de depósito, né, que no WM se chamam ordens de transferência ou ordens de transporte. No EWM, elas se chamam tarefas de depósitos. Existe também a ordem de depósito, que vamos dizer assim, entre aspas, seria o cabeçalho das nossas tarefas de depósito, para agrupar as nossas tarefas, tendo informações mais de cabeçalho, né? As tarefas que tem a posição de origem e a posição de destino para realmente movimentar os materiais. Uma vez que colocamos o material na prateleira, né, no tipo de depósito adequado, de acordo com as estratégias de entrada, nós confirmamos essas tarefas de depósito, que pode ser feito tanto pelo desktop, assim como pelo radiofrequência, no coletor, que está bem legal na parte do EWM. Uma vez confirmada a tarefa de depósito, após a última confirmação da tarefa de depósito, é gerada a transação MIGO de forma automática no MM. O standard vem da seguinte maneira: se eu estou recebendo 3 pallets, a cada confirmação de cada pallet, que é gerada uma tarefa de depósito para cada pallet, o sistema gera um amigo para cada tarefa de depósito que eu confirmei. No Brasil, nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer a entrada amigo, uma única amigo para todo o recebimento. Então, nós configuramos o sistema
para que a amigo seja feita apenas no final, ou seja, quando nós confirmarmos a última tarefa de depósito. No meu blog tem justamente essa configuração de como devemos proceder. Ainda vou fazer um vídeo também para descrever esta configuração, mas já está disponível no meu blog www.peria.com.br/blog. Lá vocês vão encontrar esta configuração. Vamos fazer um exemplo de um processo de compras, compra de matéria-prima, né? O caminhãozinho chega na nossa planta, aí nós fazemos o quê? Criamos o AR, o aviso de recebimento. Esse AR, ele é enviado para o EWM e gerando lá um outro documento de recebimento com uma outra numeração. Já temos num novo release do EWM para que o número do documento gerado no EWM seja o mesmo número do recebimento do ECC ou do S4. Dependendo do release que você estiver, esse número será diferente, mas existe um relacionamento entre eles e nós podemos chamar os documentos tanto pelo número do EWM quanto pelo número do ECC ou do S4. Uma vez estando disponível o aviso de recebimento no EWM, nós iremos criar as tarefas de depósito e confirmá-las assim que o material estiver na posição. Após essa confirmação da última tarefa de depósito, como falamos no outro slide, o material já está disponível no EWM. Ele estará disponível no MM após a confirmação da última tarefa de depósito. Existe também a possibilidade, que nós vimos no slide anterior, de o material estar disponível no MM antes de criarmos as tarefas de depósito. Para isso, na transação do EWM, existe um íconezinho lá, fazer a entrada de mercadorias. Aí nós fazemos a entrada de mercadorias primeiro no MM e depois seguimos com o processo, o fluxo no EWM. Quando nós fazemos o processo de compras e o material entra no MM, ele fica dentro do depósito e nós já podemos enxergá-lo através da transação MMBE. Nós não sabemos ainda que posição que ele se encontra. Para isso, a gente precisa acessar o EWM, para entendermos qual a posição que esse material estará armazenado. Vendo a figurinha aqui do EWM com seus tipos de depósito, assim que nós criamos o aviso de recebimento, o material está disponível na área de entrada de compras, no tipo de depósito 9010. Quando nós criamos uma tarefa de depósito, nós vamos movimentá-lo para um tipo de depósito de acordo com as estratégias. Nesse caso, ele está apontando para o tipo de depósito 0001. Uma vez que nós confirmamos essa tarefa de depósito, que nós colocamos o material lá armazenado no tipo de depósito 00001, agora sim o material está disponível no EWM. Para o processo de vendas, o material existindo lá no tipo de depósito 0001, nós precisamos criar uma tarefa de depósito para movê-lo para a área de picking, que é o tipo de depósito 9020. Confirmamos essa tarefa de depósito e após essa confirmação, o material está disponível para a saída de mercadorias. No WM, a saída de mercadorias é feita lá em SD, através da transação VL02N, o botãozinho SM, saída de mercadorias. Quando nós temos o EWM, a saída deverá ser feita no próprio EWM, através da transação PRDO ou /SCWM/PRDO. Lembrando que as transações do EWM sempre iniciam com /SCWM/ alguma coisa. Aqui nós estamos vendo o fluxo de saídas. Assim como nós vimos o fluxo de entradas, temos o mesmo slide, né, para descrever as saídas. O que é feito no ECC, que está em azul, e o que é feito no SCM, que está em laranja. Então, nós criamos a ordem de vendas, VA01, criamos a Outbound Delivery, VL02N,
E quando nós criamos essa Outbound Delivery, ela já é enviada para o EWM de forma automática. Isso é o que vem do Standard. Porém, existe configuração para que não enviemos a Outbound Delivery nesse exato momento, e sim através de transações apropriadas, como a VL06O, por exemplo, para poder fazer esse envio. Isso é uma configuração que nós devemos fazer. Essa configuração vocês também conseguem encontrar no meu blog, www.peria.com.br/blog. Lá tem essa configuração de o momento exato que desejamos enviar tanto a inbound delivery quanto a outbound delivery. Do Standard, vem de forma automática. Gerou o documento no ECC, ou S4, ele já é enviado para o EWM. Ah, precisa alterar alguma coisa no ECC? Já não pode mais. Uma vez que ele está distribuído para o EWM, eu não consigo mais. Eu tenho que fazer essa alteração lá no EWM. Precisa excluir esse documento? Exclui no EWM. Uma vez o documento lá no EWM, para fazermos o picking, nós geramos as tarefas de depósito e confirmamos essas tarefas de depósito. A confirmação delas pode ser feita tanto pelo desktop quanto pelo radiofrequência, o que é muito melhor, principalmente agora que as transações do EWM estão mais amigáveis. Mesmo assim, não vamos escapar de fazer talvez alguns desenvolvimentos para deixarmos as telas um pouco mais à cara do nosso cliente. Uma vez que as tarefas de depósito estejam confirmadas, já é possível fazer a saída de mercadorias. Esta deverá ser feita no EWM. No WM, fazemos já lá no SD, através da transação VL02N. Quando nós temos o EWM, a saída de mercadorias deve ser feita no EWM e automaticamente é refletido no SD, gerando o documento de material com o tipo de movimento 601, em se tratando do Standard. Aqui, pessoal, vamos verificar os documentos que são gerados no EWM. Uma vez que nós geramos o pedido de compras no ECC ou no S4, e nós criamos o aviso de recebimento através da BL31N, esse aviso de recebimento ele é enviado para o SCM, gerando uma notificação de recebimento, ou Inbound Delivery Notification. O que é essa notificação de recebimento? É cara crachá da Inbound Delivery do ERP, do ECC, ou S4, né? É a mesma coisa, ele duplica esse documento para que possamos dar sequência nos processos do EWM. Porém, a sequência será dada com esse outro documento, que é a Inbound Delivery do EWM, ou apenas recebimento. É esse documento que irá dar sequência, que nós iremos gerar as tarefas de depósito e fazer todo o fluxo no EWM. Porém, quando nós trabalhamos com o EWM embutido, a notificação de recebimento não existe. Por quê? O sistema, o EWM, se utiliza já do recebimento do ECC, né, sem ter a necessidade dessa notificação. Apenas quando for o EWM embutido. Para as saídas, os documentos se parecem muito com os documentos de entrada. Vamos verificar. No ECC, nós geramos a ordem de vendas, VA01, e a Outbound Delivery, entrega, através da BL01N. Essa entrega é transmitida para o EWM, gerando a solicitação de entrega, que é um documento também cara crachá da entrega do ECC. Porém, o documento que nós vamos dar sequência ao fluxo para as saídas será a ordem de entrega Outbound Delivery Order gerada no EWM. Uma vez que nós fazemos a saída de mercadorias, é gerado um outro documento que se chama apenas entrega ou Outbound Delivery. Esse documento entrega existe apenas quando nós fazemos saída de mercadorias. E é interessante que quando nós vamos fazer o estorno da saída de mercadorias, nós devemos fazer o estorno a partir da onde? Da entrega. E depois, sim, fazermos os demais passos. Quando nós estamos no EWM embutido,
também não temos a necessidade da solicitação de entrega. Esse documento não existe no EWM embutido. Por quê? A ordem de entrega, Outbound Delivery Order do EWM, se baseia na própria entrega do S4. Nos registros de transferência, a mesma coisa. Fazemos o registro de transferência no ECC, gerando assim um documento de entrega que é enviado ao EWM também do mesmo formato, solicitação do registro de transferência, mas o documento que nós iremos dar a sequência é registro de transferência. É esse documento que nós vamos seguir. Porém, um detalhe muito importante, se nós temos que fazer algum registro de transferência, vamos começar esse registro de transferência através do EWM e não do ECC. Isso é tema para um vídeo futuro que vamos estar disponibilizando para que possamos conhecer essas movimentações. Estrutura organizacional. Olha que interessante neste exemplo. Nós temos o Centro 1000 com dois depósitos. Um depósito para recebimento e um depósito para expedição. 101D de DOCA e 101S de Sales, né? Vamos dizer assim, para expedição. Esses dois depósitos MM estão relacionados com quem? Com um sistema de depósito do WM. Aí vem a pergunta, mas Geraldo, nós estamos falando do EWM, por que gerar um sistema de depósito no WM? É porque a configuração, o relacionamento do sistema de depósito do EWM com os depósitos do MM é feito através de um sistema de depósito do WM. Esse sistema de depósito que nós geramos aqui, ou o número de depósitos, como queira, que nós geramos aqui no ECC, é apenas um código e descrição. Nós não precisamos criar com cópia de algum outro já existente para trazer todos os tipos de depósito. Aliás, se isso for feito, o sistema simplesmente despreza esses tipos de depósito do WM, porque os tipos de depósitos, eles serão criados onde? No sistema de depósito do EWM. Ou seja, em resumo, esse sistema de depósito do WM existe apenas para relacionar os depósitos MM, que por sua vez são relacionados com o sistema de depósito do EWM. Nesse slide, podemos ver a estrutura organizacional de forma mais completa. Os depósitos criados pelo MM, o sistema de depósito do WM, ou número de depósito, como queiram, que será relacionado com o sistema de depósito do EWM. Esse sistema de depósito do WM, ele não deve ter nenhuma estrutura organizacional debaixo dele. Porém, se tiver, o sistema irá desprezar, porque a estrutura organizacional, os tipos de depósitos, áreas de armazenagem serão consideradas do sistema de depósito do EWM. Uma vez criado o sistema de depósito, nós vamos criar os tipos de depósito, que são os porta-pallets, câmara fria, depósito aberto, material controlado e assim por diante. Lembrando que para criarmos os tipos de depósito, a melhor maneira é através da planta baixa. Vamos fazer isso junto com o administrador do depósito e definir essas áreas, né? Após a criação do tipo de depósito, vamos criar as áreas de armazenagem. No WM, ele também se chama área de armazenagem ou zona de armazenagem. No EWM, é conhecido apenas como área de armazenagem. Então, a área de armazenagem nada mais é do que uma subdivisão do nosso tipo de depósito. Muito comum, por exemplo, nas câmaras frias, onde nós temos um tipo de depósito de câmara fria, e dentro desse tipo de depósito nós temos várias salas. Salas até 5 graus, salas até 0 graus, salas até menos 5 graus e assim por diante. Nós conseguimos subdividir o nosso tipo de depósito. Ou mesmo nas estantes ou porta-pallets, nós podemos ter para os níveis acima, colocamos os materiais de baixa rotatividade. E os níveis mais abaixo, nós colocamos os materiais de alta rotatividade.
colocamos essas informações no dado mestre do material e no momento do recebimento, o sistema vai saber direitinho aonde colocar, se será numa posição mais acima ou se será numa posição mais abaixo, ou numa sala até 0 graus, até -5 e assim por diante. Uma vez criado as áreas de armazenagem, nós vamos criar as posições propriamente ditas, as bins, né? As coordenadas que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. No WM, nesse próprio slide já aparece uma palavrinha chamada quanto. O que é o quanto? É um documento que é criado quando o material existe em uma determinada posição. Quando essa posição fica vazia, esse documento ele é eliminado. No EWM, existe também esse documento quanto? Existe. Porém, no WM, ele está armazenado em apenas uma tabela. No EWM, ele está armazenado em três tabelas, se eu não me engano, ou 4 tabelas, as informações das posições. Vamos falar agora do grupo de disponibilidade, que é um item organizacional que nós não temos no WM e que no EWM ele é muito legal porque irá nos ajudar a identificar os tipos de depósitos com os depósitos MM. Então, quando nós criamos os depósitos no MM e relacionamos ele ao sistema de depósito do WM, existe uma configuração que nós fazemos e relacionamos o depósito MM com o grupo de disponibilidade, que é apenas um código e descrição, né? Ele começa com 001, 002, 003 e nós criamos quantos grupos de disponibilidade forem necessários. Nós devemos criar grupos de disponibilidade de acordo com os depósitos MM que nós queremos armazenar os nossos materiais. Nesse caso, nesse exemplo, por exemplo, eu tenho 2 depósitos, produto acabado e avarias. Então, eu preciso de 2 grupos de disponibilidade. Os tipos de depósito, para cada tipo de depósito, eu informo qual é o seu grupo de disponibilidade. Dessa maneira, nós estamos relacionando os tipos de depósito com os depósitos MM. Nesse caso, ele está falando que o porta-pallet pertence ao depósito de produto acabado. O tipo de depósito avarias pertence ao depósito MM avarias. Essa área de picking, que é uma área intermediária, ela não tem grupo de disponibilidade. Por quê? Ela não está relacionada a nenhum depósito MM. Ela irá assumir o grupo de disponibilidade do depósito de armazenamento. Então, se quando eu movimento um material do porta-pallet para a área de picking, o grupo de disponibilidade dele, nesse caso, seria 002. Vou movimentar um material do tipo de depósito avaria para a área de picking, irá assumir também o grupo de disponibilidade 004. Dessa forma, a área de picking atende a qualquer depósito MM. Uma coisa muito interessante que nós temos são as movimentações dos tipos de depósitos. Por exemplo, se nós fizermos uma movimentação de um produto do porta-pallet para o avarias, entramos lá no EWM e movimentamos esse material do porta-pallet para o avarias. O que vai acontecer de forma automática? A movimentação do produto acabado para o avarias no MM. Ele irá fazer uma transação MIGO, movimentando um produto de um depósito para outro. Isso de forma automática, sem a necessidade de desenvolvimento. Isso realmente é o puro creme do milho. Porque o que nós tínhamos que fazer de desenvolvimento lá no WM, aqui ficou de forma estándar. Esse slide, pessoal, irá nos ajudar a entender as coordenadas que nós temos para as posições. Lembrando que as coordenadas, o ideal é que elas sempre tenham, né, que elas sejam tridimensionais, né, com os eixos x, y e z.
né? Corredor, coluna e nível. Isso irá nos ajudar, dentro do EWM, a descrevermos os melhores caminhos, tanto para no momento de armazenar ou no momento do picking, no inventário físico. Através dessas coordenadas é que o sistema irá traçar qual deve ser a sequência, como eu devo andar dentro do meu depósito quando eu estou armazenando o meu produto, ou como eu devo andar no depósito quando eu estou fazendo o caminho do picking, para que possamos ter sempre as melhores estratégias, tanto para a entrada quanto para a saída. Então, nesse exemplo, ele está falando coordenada X, corredor. Então, cada rua aqui corresponde ao meu corredor. Y seria a minha profundidade. E Z seriam os níveis, a altura da minha estante. Nesse exemplo, nós temos aqui o nível 0, que é o nível do chão. Por que nível 0? Pode ser nível 1 também, né? Mas é muito comum as empresas chamarem de nível 0, porque esse nível 0 acaba sendo a nossa área de picking. Por que a nossa área de picking? Sendo a área de picking no nível 0, eu consigo fazer a separação dos meus produtos com uma paleteira. Eu não preciso de uma empilhadeira para descer o meu pallet. Aqui, apenas com uma paleteira, eu já consigo recuperar o meu produto e levar para a minha doca para que a gente possa fazer a expedição. Nesses outros slides também são exemplos para a gente poder entender melhor como que funciona as nossas coordenadas com X, Y e Z, né? Onde nós temos os códigos. Esses códigos a gente sempre coloca nas longarinas para que o radiofrequência possa ler essas informações e fazermos as devidas validações, tanto no momento de armazenamento quanto no momento de expedição. Olha esse exemplo que bacana. Nós temos aqui rua 1, rua 2. Aqui, tudo começa com 01. Nessa outra rua, tudo começa com 02, em função das nossas coordenadas. Lembrando que no dado mestre da posição, essa é a telinha da LS03 /SCWM /LS03, aonde nós destacamos a posição no depósito, né? Essa coordenada está descrita aqui com o tipo de depósito, aí o X, corredor, o Y, coluna, e o Z, o nível. Aonde o sistema vai buscar as informações para configurarmos um melhor caminho, tanto para armazenar quanto para expedir, ou inventário físico, ou movimentação interna, qualquer movimentação que ocorre dentro do EWM, são essas as informações que está em laranja aqui, que o sistema irá se utilizar. Lembrando que no EWM as coordenadas têm até 18 caracteres. No WM eram até 10 caracteres. No EWM, graças a Deus, aumentou um pouquinho mais, aí temos 18 caracteres. Uma diferença muito grande que tem do EWM com o WM com relação ao código da posição é que agora o código da posição no EWM ele é único. Eu não posso repetir o mesmo código de posição em outro tipo de depósito, assim como eu fazia no WM. Então, se eu quiser fazer isso, repetir esse código, por exemplo, aqui, ó, 010203 em outro tipo de depósito, o ideal é que na coordenada, na posição, eu acrescente o meu tipo de depósito. Então, eu tenho 0162, 010203, 0165, 010203. E eu consigo, dessa forma, seguir um padrão, por exemplo, que tínhamos no WM. Fica aí uma dica bem legal, né? Boas práticas que a SAP disponibiliza para a gente quando a gente baixa os documentos do EWM. Falando agora sobre tipo de posições, que é uma estrutura organizacional do EWM, assim como já é no WM também, ela é opcional. Nós iremos configurá-lo se houver necessidade. Principalmente, né, se trabalharmos com HU, Handle Unit, ou C, unidade comercial, e houver restrições, tanto no momento do nosso armazenamento. Por exemplo,
Se eu tenho HUs definidas como caixa pequena, caixa média, caixa grande, eu quero que o sistema me sugira por posições que permitam o armazenamento dessas caixas nas suas devidas posições. Nesse exemplo, eu estou falando que caixa grande é essa área verde, onde nós temos as letrinhas A's aqui, né? Aqui, nessa área vermelha, são os contentores. Geralmente guardamos parafusos em contentores, né? Área amarela para caixas pequenas e uma outra área azulzinha aqui para caixas médias. Então, quando eu estiver recebendo HU que são de caixas grandes, eu quero que o sistema sugira posições que cabam essas caixas grandes e nunca me mande colocar um material em uma posição de caixa pequena. Para isso, nós fazemos essas configurações. Aliás, se nós tentarmos guardar uma caixa grande em uma posição de caixa pequena ou caixa média, nós queremos que o sistema envie uma mensagem de erro, não permitindo esse processo. Que segue nesse outro exemplo, se nós tentarmos colocar um material de uma caixa grande numa posição de caixa grande, perfeito, o sistema vai permitir. Porém, se tentarmos colocar um material na área de contentores, por exemplo, o sistema não irá permitir. Para que isso aconteça, nós devemos estar configurando os tipos de posições. Esse slide, pessoal, eu acho bem legal, porque nos dá uma visão tridimensional do nosso depósito, onde nós podemos enxergar algumas áreas ou alguns tipos de depósitos, como, por exemplo, GR Zone, que é a área de entrada de compras. Uma outra área aqui, estantes. Outra área, depósito aberto. Outra área ainda, depósito blocado. Isso é muito legal. É difícil nós termos isso, né, no nosso projeto, mas a planta baixa, com certeza, nós temos. E é ela que irá nos ajudar a fazer justamente essas divisões dos nossos tipos de depósito. Não deixe de utilizá-la. Tenho certeza que ficará muito mais simples a criação dos tipos de depósito com a planta baixa. Terminamos esse vídeo por aqui hoje. Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho melhor o EWM. E se você gostou, não deixe de dar o joinha, né? Se você não gostou, por favor, deixe seus comentários para que a gente possa melhorar. Até mais e até o próximo filme. Grande abraço, pessoal! E aí, Tobias? Entendeu tudo? Ficou claro? Bem? Você gostou do EWM? Entendeu direitinho?